Um incêndio de grandes proporções. Mas assim, algo que de fato, as imagens são impressionantes, né? E já já você vai entender por quê. Esse incêndio ele assustou os moradores aqui de Bauru, de uma região da cidade, um pedacinho da zona norte, já no comecinho da zona leste da cidade, e esse fogo atingiu, ó, dá uma olhada, ó. Você está vendo as imagens? Está vendo ali, ó? Vamos tentar identificar para você. Aí já na zona leste da cidade, né? Essas imagens são do tio, né, Maíra? Do grande Malavolta Júnior. Essas, né? Essas do solo, Maíra. Do Malavolta Júnior, né? Grande Malavolta. Malavolta, aliás, não é só o crédito para você não, viu, professor? É o destaque por tudo aquilo que você representa, ou já representou, né? Pro jornalismo como um todo. Dá uma olhada nisso, ó. Tá aí, ó. Malavolta Júnior. E aí, o fogo, a vegetação tá seca. E aí, por alguma razão, o fogo não pega sozinho, né? E aí já já nós vamos entender. O fogo não pega sozinho e aí a gente tem a expansão muito rápida das chamas. E são imagens que de fato impressionam. Tem como colocar as imagens aéreas ali na região da... Isso, boa. Imagens que foram feitas a partir de um drone. O Jonathan Gonçalves, é ele o homem que assina essas imagens. Obrigado, viu, Jonathan? Imagens, né? Olha isso, ó. Você tem ali, pelo menos, olha aqui, o fogo vai serpenteando, né? Ali no meio da vegetação, são pelo menos 1, 2, 3, pelo menos, mas assim, de 5 a 7 focos, seguramente nessa região. E detalhe, hein? Tá vendo ali, ó? É já o comecinho do Guadalajara. Você tá vendo? Ó, é a linha férrea e ali fica um cemitério de vagões. Antigamente ficavam ali no Jardim Guadalajara as oficinas, né, das composições diversas, dentro daquele passado, né, aquele passado pujante de Bauru, e as oficinas ficavam ali. Por isso que hoje há um cemitério de vagões ali nessa região. E aí, para falar a respeito dessa situação, dá uma olhada. As imagens, de fato, elas impressionam. As imagens aéreas, mais ainda. E para falar mais a respeito dessa ocorrência, né, que acabou mobilizando os bombeiros ontem à noite, e para falar também a respeito de uma situação que, infelizmente, não para. Não só os bombeiros ali no meio, ó. É excelência pura. E por que tem que ser contido um incêndio desse? Porque está a poucos metros da sua casa. E aí os bombeiros têm que fazer isso. Precisam entrar no meio para combater. Sargento Daniel Batista, seja bem-vindo, obrigado. Bem? Obrigado por comparecer aqui nos estúdios da Record Paulista. E detalhe, o amigo está chegando agora, antes, né, de vir para cá, de bater esse papo com a gente, estava numa ocorrência de incêndio em Mata também. Seja bem-vindo, querido. Obrigado pela oportunidade. A gente estava agora num fogo grande, também num incêndio grande na divisa com Bauru Pederneiras, no Horto Aimorés. Tá. E Ali no Vale do Igapó, aquela região ali é problemática, é né? bem problemática. E o que acontece? Um risco muito grande, igual essas imagens que foi passada agora há pouco aí, um risco muito grande porque estava debaixo de fiação de alta tensão. Dos linhões. Linhões. Estava debaixo dos linhões. Isso. Que o carbono que sai do fogo ali, ele é autocondutor de energia. Nossa. Então gera muito risco. À noite, igual essas imagens que estão passando aí, é muito risco para nós. Tá. Um bombeiro nosso, ele teve uma lesão muito grave no joelho, ficou afastado Ontem? 60 dias. Ou não, já faz um tempo? Numa situação daquela ali, nesse mesmo local. Então Tá. ontem, graças a Deus, a gente estava em 8 bombeiros lá, 3 viaturas, e não teve vítimas e nenhum bombeiro também se vitimou. É conhecido aquele local, é rio, né? Então o relevo ele é muito irregular, né? E é aí que machuca o bombeiro. Sim, infelizmente, né? Nessa situação à noite é bem e sem falar animais, animais peçonhentos e outras coisas. Agora, sargento, chama de fato, mas assim, a imagem aérea por si só ela é impressionante. Eu sou um pouco suspeito de falar de imagem aérea, porque durante 7 anos eu fiquei, né, contando tudo aquilo que as imagens aéreas elas traziam para nós. E aí a gente está vendo a dificuldade, porque a propagação das chamas ela é muito rápida, a vegetação está seca. E aí, voltando no início, o fogo não pega sozinho à noite. Alguém foi lá e colocou fogo por alguma razão. É assim que começa? Infelizmente a gente tem a ideia de que é a bituca do cigarro, mas infelizmente é alguém com má intenção, né, que vai lá e ateia o fogo, por algum motivo. Cada um tem seus motivos, né? E ali tem um reciclável até relativamente grande, né? E as equipes deram atenção para esse reciclável porque ali também há uma casa.
Então, a Tá ideia pertinho, nossa... tá do ladinho ali. A ideia, né? A missão do Corpo de Bombeiro é a proteção da vida, Sim. do patrimônio e do meio ambiente. Então, Claro. ali estava envolvido patrimônio, meio ambiente e também Tava a vida. tudo Estava junto. tudo envolvido ali. Meu Deus, Batista, olha que situação. A complexidade vai muito mais além Vai do que mais as além. imagens mostram, Vai né? muito mais além. E o combate em si? Tem que Foram- ser na base do abafador ali, tem que utilizar água. É um combate que segue os caminhos tradicionais ou não, Batista? Não. Tem técnicas, né? E algumas táticas também. Foram utilizados 30 mil litros de água, 30 mil litros. Olha 2 isso. galões de LGE. Cada galão de LGE tem o seu custo. O que é o LGE? Líquido gerador de espuma. Tá. Porque, Que é aquela espuma, que abafa Tá. o fogo. Tá. E como ali não tem acesso para a viatura, a maior parte do combate ali é feito a campo, é feito o bombeiro Entendi. com abafadores progredindo no terreno. E o terreno é muito irregular, como a gente conhece ali. Entendi. E aí o bombeiro vai sofrer ferimentos, porque você não tem, embora você tenha as chamas ali, etc., com alguma iluminação, mas não tem jeito, né, Batista? Tem os riscos inerentes à nossa profissão. Tá, Né? sem nenhuma dúvida. Ali, ó, a gente está vendo ali no meio. A viatura chega mais próximo do ponto mais crítico. E a fumaça? Isso obriga de vocês a entrar com o traje completo, com o cilindro de oxigênio? Tem que ser feito dessa maneira ou não, Batista? Numa densidade de fumaça como essa, às vezes é preciso, né? Sim, como se trata de local aberto, muitas vezes a gente usa uma outra máscara, que é uma máscara panorâmica, que ela é filtrante. Tá. Né? Mas, na maioria das vezes, a gente trabalha com fogo, com o vento nas nossas costas, também colocando técnicas, né? Sim. Mas o cilindro de EPR, que é o equipamento de proteção respiratória, Tá. nessa condição a gente acaba não usando por conta do desgaste. Esse combate teve em torno de 6 horas. Nossa. Imagina, começou às 5 horas da tarde e terminou por volta das 11 Espera horas um da pouquinho. noite. 6 horas. 6 horas. Durante 6 horas 6 vocês horas. combateram esse incêndio. Isso, 8 Por bombeiros. causa da irresponsabilidade de alguém. Exatamente. Poxa vida. Olha, chama atenção, viu, Batista? Mais ou menos 80 mil metros quadrados. Ali. Nossa. Quando a gente joga lá É uma área no gigante. Google, lá a gente consegue atingir isso aí. Batista, está acontecendo demais. Nós estamos, infelizmente, na época da estiagem, né? Essa Chove época pouco, do ano, etc. infelizmente, por conta do clima seco, a nossa região é uma região mais plana, né? Dá para entender isso. Então, há uma quantidade maior desse tipo de incêndio. A população, é necessário que ela tenha também um pouco de, entre aspas, paciência, Sim. porque o nosso efetivo ele está sendo distribuído de acordo com as ocorrências de maior Sim. gravidade. E chega muito esse negócio de incêndio e mato. Chega bastante. E aí outros pontos nós não conseguimos atender. Olha aqui. Você Então tá- o bombeiro não atende só Me permita só fazer um parênteses nessa situação que você pontuou. Você está entendendo, você que em algum momento da tua vida foi lá e colocou fogo no lixo, numa época como essa, você está entendendo o que o Batista acabou de dizer? Que quando você faz isso, uma equipe dos bombeiros vai ter que ir para proteger o meio ambiente, para proteger o patrimônio e para proteger a vida. E aí, quando o bombeiro faz isso, outras ocorrências acabam ficando descobertas. Por quê? Porque você foi lá e achou que você pode colocar fogo numa área de mato. E você não pode. É crime ambiental, né, Batista? Mas é duplo, parece que é duro do povão entender, né? É crime ambiental, a legislação coíbe isso, né? Também outros órgãos públicos nos apoiam, Sim. né? Tem legislação municipal, por A exemplo. legislação municipal, a SEMA estava com um caminhão lá, a pipa deles, vendo? nos apoiando. Então a gente está tendo esse apoio, mas a população, além de nos apoiar, precisa também não cometer esse ato que prejudica muito. Sim, sem dúvida. Para a gente já começar a encaminhar para o fim dessa entrevista, Batista, porque é sempre muito esclarecedor, né, quando a gente tem... Eu sou fã, né, vivi muito tempo da vida profissional contando tudo que o bombeiro fazia, né, até muitos cursos eu fiz, etc. Estou até meio desatualizado, viu, Batista? Precisava voltar lá de novo para aprender umas coisas novas. Mas, enfim, uma legislação que coíba esse tipo de prática viria ao auxílio, e já eu explico por quê, mas assim, uma legislação que pudesse efetivamente combater, né, de maneira mais ostensiva, ajudaria o bombeiro, né? Ajudaria. Eu entendo, assim, de algumas formas que pode ajudar, né? Coibindo, né, esse tipo de ato, né? Eu entendo que na iminência ali, pegar o infrator é um pouco... Um flagrante, é difícil, mas... mais complicado. Mas seria um efeito pedagógico lindo, né? Sim, seria muito bom. Para o ano que vem, por exemplo, ações centradas nesse ano, por exemplo, coíbe o ano que vem. Sim. Então, essa é a nossa ideia. Sim. A educação pública é isso que a Record Sim. faz Sim.
né, com Tentar maestria, expandir, tentar né? de maneira, né? O poder público também, municipal, nos apoiar, nos apoia e nos apoia muito, Tá. né? Então, essas ações centradas, né? Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Tá. né? Com os órgãos em si ali, a gente consegue coibir para o ano que vem. Tentar de alguma maneira conscientizar. Mas acho que eu falei errado, só patente. Eu falei sargento, não é sargento, né? Mas Subtenente, tudo eu bem, sub. tranquilo. Pelo amor de Deus, obrigado. Obrigado. Esse homem, ele chegou aqui, só para você ter uma ideia, ele falou, Colinho, tô cheirando fumaça. Eu falei, ô Batista, você não liga para isso não, porque, assim, a maioria da minha vida foi acompanhar vocês cheirando fumaça e sair de lá cheirando fumaça também. Obrigado. Obrigado, Viu? tudo de bom. Estamos à disposição aqui, você sabe disso. Subtenente Batista, falando conosco aqui no Balanço Geral. Aí, ó, é isso, você não pode fazer, filho. Você não pode, é crime. Você precisava ser pego para você entender que você não pode. Infelizmente, a gente tem uma legislação que foi colocada em votação na Câmara. Estou falando aqui de Bauru, tá? E essa legislação não avançou. Por que não avançou? Porque é duro fiscalizar? É preciso fazer uma junção. Por isso que a gente insiste no seguinte ponto aqui. Faz uma junção de forças. A Câmara vem, a Prefeitura vem com a fiscalização, você tem um policiamento ambiental. Sabe o que você evita? Numa ponta, você deixa os bombeiros, né, para atuarem em outras ocorrências. E aí você tem, então, a possibilidade de começar a coibir. Você tem o efeito pedagógico de uma legislação. O que é, Colinho, o efeito pedagógico? Não é escola? Não, não é. Eu te explico. O efeito pedagógico de um regramento nada mais é do que dizer para você, de maneira muito ostensiva, que você não pode praticar determinado ato. Porque se você praticar, você vai ser penalizado. Então, o efeito pedagógico é isso. Mas não passou, não avançou. Paralelamente a essa situação, a gente tem a excelência dos bombeiros fazendo esse trabalho que é de fundamental importância. Você viu ali? 6 horas eles levaram para debelar, para combater essas chamas. Parabéns, bombeiros. Parabéns, parabéns.